Então a Rede Globo largou a mão de Alexandre de Moraes e está pedindo claramente, abertamente, o impeachment do ovo que tudo vê. Eu acordei em Nárnia, não é possível, porque de repente Alexandre de Moraes se tornou um Judas, sabe aqueles que a gente malha de sexta-feira, na sexta-feira santa? Ou então ele se tornou a própria Geni, ou o próprio Geni. Os mais novos não vão saber do que eu estou falando, mas eu vou ilustrar para vocês, para depois vocês darem o Google. Taca a pedra na Geni, taca a bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ele prende qualquer um, maldito Geni. O que é que está acontecendo na terra de Banônias? Eu acho que com esse vídeo eu vou conseguir esclarecer muito bem o que está acontecendo aqui, porque, senhores, a gente sempre tem que fritar o peixe com um olho no peixe e o outro olho no gato, sabe? Tipo vesgo, tipo estrábico. Pois é, isso me ensinou a minha santa vozinha. E nada melhor para um ano de eleição do que alguns protagonismos encabeçando o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O vulgo ovo que tudo vê. Vamos falar sobre isso, vamos falar também de algumas efemérides. O timing, né, da entrevista de Jair Bolsonaro ao Metrópolis, que acontece hoje, fique ligado aqui no canal, que a gente vai dar as pinceladas para vocês conforme for saindo, né, os conteúdos. E provavelmente nas próximas horas o general Augusto Heleno vai para casa, o que nos dá um grande alívio, né? E a mídia inteira dizendo, Moraes concedeu. Moraes não concede nada, quem concede é a lei. Moraes só assina. Pelo menos deveria ser assim, mas no país das banônias, né? País das banônias. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, vou perguntar uma coisa para vocês, que só quem é do X saberá do que eu estou falando. Ô, gente, só eu, a trouxa aqui que não sabia da treta do Space News? Sinceramente, eu tô me sentindo a perfeita Juninha. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante pro canal. Se você gosta do meu trabalho, espalhe nosso link aí nas redes sociais onde você anda. E se você já é inscrito, dá uma olhada em tudo aí. Se você não é inscrito, poxa, tá marcando bobeira, dá uma chance pra gente, vai. Se inscreva aí, ative o sininho. E eu que achava que ia dar uma descansadinha nessas férias, não teremos descansadinha pra hoje na fila do pão. Diz que o novo canal de notícias do Brasil, o SBT News, aquele que recebeu Moraes lá, aquela parafernália toda, que deu muito ruim com o Zezé de Camargo, e eu tô Zezé de Camargo até o fim. Tô aqui, ó, rente que nem pão quente, esperando o especial de Natal do Zezé de Camargo pra ele fazer uma live do chão da sala da casa dele. Vai ser maravilhoso, vai ser estrondoso. Bem, eu espero que ele nos atenda, mas vamos falar do SBT News, este canal totalmente imparcial, que ele passa os fatos e você julga. Sì, pero no mucho. Mas o SBT News ele está querendo autorização ao ministro Alexandre de Moraes para entrevistar o presidiário Jair Bolsonaro. Claro que não foi o SBT News que comentou sobre isso, foi esse perfil idiota aqui, mas parece que o SBT News, né, que tem esse perfil aqui como multiplicador de notícias, está chamando o Bolsonaro de presidiário e o SBT News está querendo uma entrevista. Responde aí nos comentários para mim, você acha que Jair Bolsonaro deve dar uma entrevista para o SBT News depois de ter recebido lá o ex-sancionado e ex-violador dos direitos humanos, ovacionado o cara, dado palavra pra cara dizer que, olha, como eu fui injustiçado e agora a justiça foi feita. Você acha que o Jair Bolsonaro deveria dar entrevista para o SBT News? Não vai não! Ele não vai não! Deixa nos comentários para mim. E aí a gente chega na bomba do dia de ontem, né? Foi terrível. Só para os incertos. Flavianos entenderão. Tô tão cheia de gracinha hoje, vocês não acham? A Malu Gaspar, ela foi portadora de uma bomba. Diz que Alexandre de Moraes procurou o Galípolo do Banco Central para pedir pelo Banco Master. Porque teve, né, aquele imbróglio da negociação do BRB. Eu vou contar tudo em miúdos para vocês, mas eu vou ler a matéria da UOL, porque a Malu Gaspar, a matéria dela é paga e eu não dou dinheiro para merda. Então vem aqui o UOL e diz que Moraes teria procurado o Galípolo pelo menos 4 vezes e 6 fontes diferentes confirmam que a iniciativa partiu do ministro para com o Galípolo, tá? E o destaque que eu dou nessa matéria é esse aqui. O ministro teria defendido o banco a Galípolo e, segundo a publicação, fontes dizem que o próprio Moraes disse gostar de Vorcaro, né? Pediu para o Banco Central apoiar o negócio junto ao BRB, que comprou produtos de investimento irregulares, e estava lá o ministro, segundo a Malu Gaspar, atuando onde não lhe é cabível. Aliás, é completamente fora da casinha. Eu vi jornalistas ontem dizendo que salvar a democracia não dá autonomia para o Moraes para fazer o que ele está fazendo, atuar junto ao Banco Central. O que é que está acontecendo no país dos banônias? Incrível eles só terem percebido isto agora. E a matéria continua dizendo, né, sobre o escritório de advocacia da mulher de Moraes, a Vivi Barsi, que tem lá 129 milhões. Segundo os relatos dessas 6 fontes que falaram a Malu Gaspar, o presidente do Banco Central disse a Moraes sobre as fraudes. Falou, o ovo que tudo vê? Segura o tchan, amarra o tchan, porque assim, tem fraude no meio, você vai se complicar. E aí parece que o ministro recuou.
Interlocutores contaram a Malu Gaspar que, diante da fraude, o ministro teria reconhecido que não havia nenhum negócio a ser feito. A UOL, a assessoria do STF, disse não ter informação sobre o caso. A reportagem procurou ainda o Banco Central e tenta contato com o escritório de Viviane, mas não teve sucesso. Imagina se vai ter sucesso. No meio dessa confusão toda, ainda ontem, o Banco Central disse que não vai se pronunciar, não vai ter notinha de repúdio. Só falou que não, o ministro me procurou, mas ele não foi para falar nada de Banco Master e nem do Vorcaro. Não foi. E pronto, tá? Aí, como eu disse a vocês, que a gente tem que sempre fritar o peixe com um olho no peixe, o outro no gato, assim, né? Eu agora com 3 gatos aqui do meu filho, estou vendo bem do que se trata esse ditado. A oposição vai pedir CPI, impeachment de Alexandre de Moraes por atuação no Banco Master. Vamos estabelecer uma coisa? Tem razão? Tem motivo para impeachment? Tem. Mas, gente, já aconteceu coisa muito mais séria, como, por exemplo, a morte do Clesão. Isso também é motivo de impeachment. Bloquear contas de cidadãos americanos. Bloquear bens. Derrubar rede social. Isso é motivo para impeachment. Confiscar dinheiro da Starlink por causa do X e de Elon Musk ser o dono das 2 empresas. Isso tudo é motivo para impeachment. O que você tem que se perguntar é por que agora? Por que uma CPI e o pedido de impeachment está andando e parece que está andando e parece que a Globo largou a mão do ovo que tudo vê? Vamos colocar um olho no peixe e outro no gato? Bora comigo, cola na grade aí. Amadíssimo Jeffrey Schickini. Deixa eu colocar outra coisa em perspectiva antes que venham aqui me xingar. Ninguém pode negar que o Schickini é um advogado esplendoroso. Ponto. O cara fala bem, é inteligente, ninguém pode negar isso. Ele é aguerrido, ele é combativo, ele é corajoso, muito corajoso. Corajoso demais. Detalhista. Ele é o cão chupando manga. Mas quando fala de política, Schickini, filhinho, não dá. Olha o que o Schickini falou ontem lá no X. Vai ter chapa Bolsonaro novo em 2026. Que tal? Aí ele fala, eu tenho dito. Aí dá uma piscadinha, que é garoto maroto, que ele tem carinha de garoto maroto, né? A matéria que ele está comentando, Kassab articula Zema para vice de Flávio Bolsonaro em chapa presidencial. Mas não é esse mesmo Kassab que se uniu a Lula lá no estado do Ciro Nogueira para derrubar Ciro Nogueira? E aí o Schickini fica feliz que o Kassab está articulando o Zema, do novo, para vice de Flávio. Aí eu comentei lá, né, sou obrigada a comentar. Eu falei, Deus me livre, articulado pelo Kassab, sério? Aí veio um moço falar assim, Tiago, se Deus te livrar disso, a alternativa é Lula e Érico Hilton. Eu perguntei pro Tiago, falei, Tiago, deixa eu ver se eu entendi um negócio aqui, rapidão. Você tá me dizendo que se Zema não for vice de Flávio, que o PT ganha? Ou seja, gente, vai comentando aí, vai comentando. A Globo estava falando abertamente em impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a Panzinha, querida, ela abertamente em caixa alta, letras garrafais. Eu vou mostrar para vocês onde que a Globo falou abertamente de impeachment de Alexandre de Moraes, foi na CBN. Vamos ouvir o grande petista, esquerdista, lulista, Merval Pereira. É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim. Porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Vorcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Vorcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. E no blog do Merval Pereira ele disse, Moraes precisa provar que acusações não são verdade. Então, aqui tem um porém, né, gente? Quem diz que quem é acusado é que tem que provar a inocência? Quem acusa é que tem que provar que a pessoa é culpada. Olha a inversão de valores, isso é doutrinação. Não é a inversão do devido processo legal. Mas eu entendi o que Merval falou. O Alexandre de Moraes, a esposa dele, o STS como um todo, eles têm que vir a público para dar uma satisfação à população. Porque, afinal de contas, as lagostas e os vinhos quintuplamente premiados são bancados com o nosso dinheiro, com os nossos esforços. E não são poucos, né? Os impostos não são poucos. Então, sim, eles precisam vir a público e eles têm que falar com a população. Eu estou esperando grande coisa? Eu não estou esperando grande coisa. Ele simplesmente vai dizer, fazer igual a Toffoli na declaração. Estivemos juntos, viajamos de jatinho, no caso de Toffoli, né? Fomos ver o jogo no mesmo jato, tomamos o mesmo champanhe, comemos o mesmo caviar, mas não tocamos no assunto de tal coisa.
Não se espantem, se Moraes e Vivi Bassi, o STF como um todo, nós repudiamos essa tentativa de jornalistas sem compromisso, que agora jornalista sem compromisso é jornalista do regime, né? A gente disse que ia sobrar para todo mundo. A Paquita do Satanás ontem estava falando com o maior cuidado, que se ela não tomasse cuidado, que ela estava dizendo seria usado contra ela no tribunal. O Alan dos Santos experimentou na própria carne, enquanto você tripudiava sobre o corpo dele ferido. Paquita do Satanás dos infernos. Então é assim, ele está dizendo que o STF vira objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo banco. Mas não tem como negar, fi. Vamos realizar aqui. Exercício, eu gosto de exercício. Nós tivemos acesso ao contrato, certinho. Estava tudo assinado? Tava reconhecida? Tava tudo dentro da lei? Tava tudo dentro da lei. Vai adiantar alguma coisa? Ouve que tudo vê, virar público e dizer, não, minha mulher não recebeu. Você vai deixar de acreditar no que você viu para acreditar no que ele vai falar? Não, né, Merval? Por favor. Ai, gente, desculpa. É que a época da ingenuidade já passou. E como eu digo a vocês, sempre um olho no peixe e o outro no gato. O João Amoedo, ex-novo, sapatênis total e muito inclinado a anular voto caso Flávio Bolsonaro continue sua caminhada, mandar a nego anular voto que elege Lula. Ele disse assim sobre a informação do Banco Master, tá aqui a matéria da Malu Gaspar, ele comenta. Essa informação sobre participação de Alexandre de Moraes no caso Banco Master, se confirmada, somada ao contrato milionário da esposa do ministro com a mesma instituição, torna sua permanência no STF insustentável. Nessa hipótese, o ministro deveria renunciar ou sofrer um processo de impeachment. Foi a mesma coisa que o Merval falou, pediu impeachment, isso é caso de impeachment, mas aconteceram tantos outros casos de impeachment antes. Por que agora? Madeleine Lasco é uma insuportável, eu não gosto dela. Ela é desonesta, intelectualmente falando. E ela disse assim, aguardando a direita abilolada que cancelou a Malu Gaspar mês passado, reconhecer que ela tem mais coragem com o Xandão do que o mito. Eu acho incrível a coragem da Madeleine de tripudiar em cima de um corpo ferido, encarcerado, condenado injustamente, que não pode falar, que não pode dar resposta para ela, mas ela está lá tripudiando em cima de Jair Bolsonaro para endeusar sua amiguinha. Madeleine, que vergonha, querida. Que vergonha. O David Agape puxou um fio interessante. Ele fala, muitos jornalistas bons de apuração do Brasil, o problema não é a baixa qualidade, mas a conveniência do momento. E aí eu quero que você guarde isso em perspectiva, porque vai ser importante já já. Você vai começar a me entender melhor. Alguém autorizou as novas denúncias contra Moraes. Resta saber com qual motivo. Eu vou arriscar um chute, depois eu quero saber a sua opinião. O David continua, minha memória é ruim, mas eu não esqueci de todos os que se recusaram a falar da lava-toga, da vaza-toga, ataques baixos contra nós por causa do Twitter Files Brasil. Vocês são cúmplices. Sua reação de espanto diante das últimas revelações sobre Master é pura hipocrisia. Será que só estão chateados por não conseguirem a sua fatia? Eu não sei, se é a dúvida do David. Aí ele continua, quem diz que só agora há motivos para impeachment ou até prisão, desrespeita anos de trabalho dos poucos jornalistas que se recusaram a ajoelhar diante do regime, desrespeita os milhões de censurados e presos, desrespeita a morte de lesão. Que caia ao ditador, mas se ele não puxar vocês juntos, deixa que eu ajudo, eu também. E aí ele está comentando esse post do ICL Notícias, o Instituto Chupa Lula, que disse, Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Banco Master junto ao BC. Taca a pedra no Geni, taca a bosta no Geni. Ele é feito pra apanhar, ele é bom de cuspir, ele prende qualquer um, maldito Geni. Vou começar a chamar o cabeça de ovo de Geni daqui pra frente. Quando eu mandar o Geni, você já sabe do que eu tô falando. E o Eduardo Bolsonaro lançou. Pra quem achava que Moraes estaria em lua de mel com Lula após a suspensão da Magnitsky, não está parecendo muito não, viu? Sendo eufemista. E eu acho por que a lua de mel não anda boa. Vocês sabem que comunista, tanto sapatênis quanto revolucionário, ele não cumpre palavra. Passou pela minha cabeça que, de repente, o Geni poderia ter dito assim pro Cachaça, vai lá, retira essa Magnitsky, que eu boto o BCS pra dentro. Eu aciono todas as minhas ferramentas no Senado para eles, senadores, ficarem mais simpáticos à aprovação do Messias. E aí, no frigir dos ovos, como os passaportes continuam cancelados e uma série de outras sanções, o Ovo que Tudo Vê não cumpriu a sua parte no acordo. Só acho, não tenho informação privilegiada, estou só elucubrando, será que pode ainda? Mas o que me embasou ainda mais o pensamento que eu vou defender para vocês já já, que é muito mais simples do que vocês possam imaginar. O post do Kim Paim. Quem falou, olha, é impossível Malu Gaspar estar fazendo tudo isso sem o aval da família Marinho. Bingo! 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 Vamos lembrar que a gente está em ano de pré-eleição?
Ano que vem é eleição. Os dinheiro tem que jorrar. E tem que jorrar para onde jorra, geralmente? Quem não lembra do... O senhor não deve nada à justiça. Então o dinheiro tem que continuar jorrando. Sendo o governo que jorra esse dinheiro para tal veículo, e já que o Geni resolveu emparedar a indicação do Bessias, pode ter havido uma sinalização nada ortodoxa do governo para tal veículo dizendo, olha só, acaba com ele. Na minha humilde opinião, é mais ou menos assim essa roda de Sansara. Moraes peitou a indicação do Bessias. Foi a partir daí, brava gente, que alguns jornalistas começaram a falar descer a marretada no Geni. Quem paga a mídia? É o governo federal. O governo federal indicou Bessias para o STF. E lá no STF, o ovo que tudo vê empareda essa indicação. Como o ovo está emparedando essa indicação, os revolucionários querem ter maioria à torta e a milhão, como se não houvesse amanhã no STF, porque eles precisam fechar o regime o mais rápido possível. Eles vão lá, eu preciso demover este obstáculo. Quem está emparedando a indicação do meu menino Messias? É uma roda de Sansara. Mas eu queria saber qual é a sua opinião. Deixa nos comentários para mim. Obviamente, se você ficou até aqui, eu tenho um recado para você que está aí passando por uma situação financeira complicada e que está apavorado com o start da nova reforma econômica. Você sabe que você vai pagar imposto como se não houvesse amanhã, vai ficar impossível viver, humanamente impossível. Então, se você já está apavorado, sabendo que você vai ter que fazer mais dinheiro porque você vai ter que deixar uma fatia maior do seu suor na mesa desses desgraçados, presta atenção neste recado. O IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Renda extra pela internet é o que resta aqui os brasileiros, senhor. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu ia dizer, vá vender brigadeiro no farol, vá cortar grama, vá oferecer para pintar cerca, vá oferecer para fazer faxina, para fazer a comida da semana para as madame lá americana, que de fome você não morre, fome você não passa, necessidade você não passa. Mas nós estamos aqui em território de bananas, né? Os tentáculos auspiciosos do ovo que tudo vê e a corja revolucionária que ele ajudou a colocar no poder. Então, para você, tem uma saída. Que você também aprende a tirar o seu dinheirinho do Brasil e não ter que pagar tanto imposto. Aí seu dinheirinho fica guardado, daqui a pouco você lança a mão dele, ó, pica a mula daqui. Só isso que eu falo, só isso que eu falo, tá? A gente se encontra nos comentários. E aí, o que vocês acharam? Tô adorando esse negócio de responder vocês por vídeo, viu? Só não consegui acertar o horário ainda. Está bem divertido, está muito produtivo.
Tô explicando vários pontos lá, respondendo várias questões, várias dúvidas. Tá bem legal. Outra coisa que eu quero pedir desculpas a vocês é essa imagem aqui. Meu filho me emprestou uma iluminação Blaster Pica das Galáxias do trabalho dele. E aí, gente, se eu tivesse muito dinheiro, que pudesse contratar uma equipe para poder calibrar isso tudo aqui, seria ótimo. Mas como eu não tenho, ainda vai demorar um tempo vocês verem que, olha, tá estourando tudo aqui. Então, assim, ai, Valéria, tá insuportável te ver. Fecha o olhinho e ouve o que a gente fala, porque o som tá dentro do capricho, isso eu não posso negar. Certinho? Compartilha aí pra todo mundo, traz todo mundo, que eu quero conversar com todo mundo, quero responder todo mundo.